Estude a Bíblia. O alvo da fé é Cristo. Nós não podemos esquecer disso. Tem muita gente aí vivendo uma fé cristã, mas a sua fé na prática e na realidade não está em Cristo. Porque eles estão se conduzindo dentro de outro princípio, com uma visão em outros alvos da fé. A fé, ela tem só um alvo. Os apóstolos nunca ensinou ninguém a colocar sua esperança para alcançar bênção, para alcançar vitória, para alcançar prosperidade, para alcançar a resposta de Deus. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém. Você pode examinar as cartas apostólicas, Atos dos Apóstolos. Você nunca vai ver ninguém, nenhum dos apóstolos, ensinando a ninguém a buscar cura, a buscar vitória, a buscar isso, aquilo, outro, dentro de igreja, através de culto de campanha, derruba gigantes, 7 voltas da marcha, não sei o que, da prosperidade, não é? Campanha da chave, campanha da porta. Isso tudo é heresia no meio do povo que se diz evangélico, porque não estão no evangelho. Essa igreja que diz que é evangélica e está vivendo essas práticas é mentirosa, porque o evangelho não ensina isso. Isso nunca foi orientado pelos apóstolos, porque isso é um meio que priva o homem do alvo, que faz o povo cair da graça, desviar do alvo. Se você analisar direitinho, você vai ver. Tem muita gente aí colocando sua esperança nas campanhas. Não é? Dentro das igrejas, se perder uma, eu não vou alcançar a bênção. Eu tenho que ir para as campanhas para poder Deus me dar a vitória. Aonde fica Jesus? Aonde fica o sacrifício de Cristo? Tem muita gente indo para as igrejas buscar sal grosso, rosa ungida, não é? Viver os pactos, os votos, viver os cultos e rituais, porque eles são ensinados que, se não tiver dentro de tal instituição, vivendo e praticando tal cerimonial, culto, ritual, eles não alcançam a bênção de Deus. Aonde fica Jesus aí, irmãos? Aonde está a graça de Deus em Jesus aí? É pela obra ou pela graça que Deus nos abençoa em Cristo? Não, eu tenho um Cristo, agora eu tenho que fazer a campanha. Alguém ensinou isso na palavra? Jesus ensinou isso a alguém? O que Jesus disse, irmãos, é porque você não tem prazer na palavra. É porque você não é prudente. É porque você não se importa com a palavra e vive isso e acha que é a verdade de Deus. E ainda contraria quem está corrigindo. Não aceita a correção de Deus. Sabe por quê? Porque você não tem amor a Deus. Porque quem ama a Deus ama a palavra, guarda a palavra, busca a palavra, está na palavra. Deu para entender? Porque se o povo olhasse para a palavra, o povo não ia viver isso. Por quê? Porque Cristo nunca ensinou isso a ninguém. Olha o que Jesus ensina. Tudo que pedires ao Pai orando em meu nome, o Pai o concederá. Jesus não ensinou ninguém. Vá para o templo, faça a campanha. Vá para o templo, para as 7 voltas de Jericó. Isso tudo é vã. Eu não ia nem falar nisso, eu ia trazer outro assunto e vou. Mas isso é importante o povo vir. Porque hoje o maior erro do povo é esse. O povo está vivendo dentro desse anátema. O povo dentro das igrejas estão sendo instruídos nisso. Até vitória, receber bênção, a porta abrir. Olha, Deus vai abrir a porta, Deus vai trazer a tua vitória. Agora você tem que vir para a campanha, porque é onde Deus vai te dar a vitória. Cadê a graça de Cristo aí? Aonde está a palavra de Cristo nisso aí? Aonde foi que Cristo ensinou isso, ou os apóstolos? A alguém, algum discípulo. É porque o povo não quer saber da palavra, entendeu? O povo está preso no sistema, na religiosidade. O povo é devoto, é praticante, consagram e devotam sua vida. Não é a Deus pela palavra. É dentro das instituições, nas práticas religiosas. Não tem diferença da religião A, B ou C. Olha, não pensa que pelo nome por usar o nome Igreja Evangélica, isso vai aproximar vocês de Deus. Saiam desse anátema. Saiam desse meio, saiam dessa multidão, saiam desses ajuntamentos reprovados por Deus. Se você quer viver o Evangelho, venha viver a palavra de Cristo. Esteja na doutrina de Cristo. Aí sim você vai estar vivendo na verdadeira fé em Deus. Amém? Então a palavra de Deus diz que a fé, ela é pelo ouvir. Olha o que diz o texto lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. A fé, que fé é essa? Não é uma fé, é a fé. A palavra está estabelecendo a fé no singular.
no artigo definido. A fé em Deus não é por você ouvir sermão religioso de igreja. Não é por você ouvir convite de bênção, de vitória, de prosperidade dentro de igreja. A fé em Deus só vai ser gerada no coração do homem pecador quando ele ouvir a palavra, a verdadeira fé em Deus. O povo está ouvindo muita coisa e está tendo fé nas religiões, dentro das suas instituições. Mas para você ser bem-aventurado, você tem que ter a verdadeira fé em Deus. A fé. E essa fé, ela vem pelo ouvir. Olha o que diz a palavra. Vamos aprender a analisar os detalhes do texto. Eu estou lendo Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir. Mas qual é a fé que é pelo ouvir? E ouvir o quê? Olha outro ponto importante. Olha outro ponto importante. Rapaz, a gente tem que analisar os detalhes. Para a gente aprender e ter a luz de Deus iluminando o nosso entendimento, nós temos que examinar os detalhes dos textos, da palavra. O bom pregador não é aquele que grita, que diz que está cheio de autoridade, com arrogância, com prepotência, com grito, com isso, para mostrar que tem autoridade de Deus. O bom pregador que tem autoridade de Deus, sabedoria, conhecimento, é aquele que prega com inteligência, para que a multidão entenda, pare para ouvir, para de gritar, para de dar glória, para de se inquietar, de se distrair. Esteja mais atento a ouvir. O bom pregador é aquele que convida a atenção do povo à palavra. E ele vai explicando, explicando, explicando. E a luz, o leque de Deus vai se abrindo. A luz de Deus vai iluminando. Nosso entendimento vai sendo esclarecido, vai se abrindo. E a gente vai entendendo, conhecendo. E a verdade vai sendo conhecida por nós e vamos sendo libertos. Isso é maravilhoso, irmão. Olha o que diz a palavra. De sorte que a fé é pelo ouvir. Mas ouvir o quê? E o ouvir pela palavra de Deus. Olha o que diz o texto aqui. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir. E o ouvir que você tem que ouvir para que essa fé, ela venha a ser gerada no seu coração, é o ouvir pela palavra de Deus. Não é o ouvir pelo que o homem diz, acha, entende, pelo testemunho do homem, pelo que o homem, ele tem a experiência dele. Nós temos que ouvir pela palavra. É pregar a palavra pela palavra, no que a palavra nos ensina. Não é no que eu acho, entendo e quero que o povo compreenda, não. A fé em Deus, ela tem um alvo singular. Por isso que Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode priorizar dois meios, é um meio só. Ou Deus ou os homens, ou Deus ou o diabo. Ou a doutrina de Cristo, ou o ensino dos homens dentro da igreja. Qual é o meio que você está se conduzindo para Deus? Isso é importante você refletir. A fé em Deus, ela é pelo ouvir. E o homem só vai ter essa fé gerada no coração dele, que pela qual ele pode alcançar o dom gratuito de Deus, como Paulo vai dizer aos Efésios, pela graça sois salvo mediante a fé. Essa fé pelo qual você vai alcançar o favor de Deus é ouvindo pela palavra de Deus. E a palavra de Deus não leva ninguém a pregar, olha, Deus vai abrir porta, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, olha, Deus é grande, Deus é poderoso, que não sei o quê. A palavra de Deus, ela nos leva a Cristo. O alvo que a palavra aponta é Cristo. Todo pregador da palavra de Deus, se ele não mostrar Cristo como alvo da fé do ouvinte, é uma pregação vã, inócua, sem resultado nenhum para quem está ouvindo. É muito sério o que eu estou trazendo aqui. E eu não sou nenhum teólogo formado, não, tá? Eu sou apenas um instrumento que Deus me levantou e me deu o dom, a capacidade de pregar o evangelho da forma simples, como eu estou pregando aqui. Bem inteligente para você entender. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Todo pregador, ele pode andar em Moisés, pregar de Gênesis a Apocalipse, ele pode falar de Daniel, de Jeremias, ele pode falar de Paulo, de Pedro, mas o alvo da pregação é Jesus. Deu para entender? E principalmente Jesus crucificado. O alvo da nossa pregação. Olha, meu irmão, eu só falo baseado na palavra. Vê o que Paulo vai dizer lá, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, no versículo 3.
Olha o que Paulo vai dizer para confirmar aqui o que eu estou falando. O alvo da pregação do pregador, o foco é Cristo. Não adianta. Eu vejo o pregador enfocando Davi, enfocando Daniel, mas ele não leva o povo a Cristo. Ele fala da história de Daniel, da história de Davi, Sadraque e Mesaque. Ele fala da botija que foi cheia de azeite, da viúva. Ele fala de Raquel. Ele fala de tanta coisa. Mas ele tem que finalizar tudo que ele está falando em Cristo. Não posso desviar o homem do alvo que é Cristo. Toda a palavra de Deus leva o homem a Jesus. Eu vou provar isso aqui. Olha o que Paulo vai dizer, a pregação de Paulo, irmão. Paulo não se preocupava em pregar o que Davi fez, o que Jeremias, Paulo não se preocupava. Apenas pega o exemplo desses homens para mostrar Cristo. O que Paulo preocupava na pregação dele era mostrar Jesus. Uma vez eu vi uma pregação de um pregador, entre aspas, o cara se deteu em Mefisobete, né? E começou a falar porque Deus vai te levantar, porque Deus vai te tirar do charco de lodo, Deus vai te dar a posição de honra e não sei o quê. Aonde está Jesus, pregador? Aonde está a mensagem do Evangelho, pregador? A mensagem do Evangelho não é você falar da história. A mensagem do Evangelho não é você narrar os fatos do Velho Testamento. Se você tem sabedoria para narrar os fatos do Velho Testamento e transportar para uma instrução mostrando Cristo, a graça de Deus, aí sim é louvável. Mas se você não tem sabedoria, você vai tornar essa pregação inócua, sem resultado algum. O alvo, o foco da pregação de todo pregador é Jesus. Se o pregador começa a enrolar muito, querer mostrar história, querer mostrar conhecimento da cultura, né, da geografia do lugar, e tem muito pregador que entra numa história, meu irmão, passa aí, Cadê Jesus? Cadê a mensagem do Evangelho? Cadê a doutrina de Cristo? A instrução da palavra para dar luz e entendimento ao povo? Se o pregador não souber trabalhar a mensagem, trabalhar o contexto de texto que ele dá para mostrar Cristo e mostrar ao pecador o alvo, essa pregação não serve. Olha o que Paulo vai dizer aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi. Paulo está dizendo isso aos irmãos aqui. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo pregava pelas Escrituras, tá bom? Paulo não pregava por revelação, por visão. A revelação e a visão que ele teve, ele deixou, Deus permitiu ficar aqui registrada, mas Paulo não se aprofundou nisso. Porque Paulo se preocupava em pregar as Escrituras que mostrava Cristo, Cristo, Cristo. Não é nenhuma outra coisa para levar o povo à embriaguez, ao delírio. Era Cristo crucificado. Olha o que Paulo vai dizer. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo aí Paulo bota, as Escrituras, não é o que eu estou dizendo, pelo que eu acho, que eu entendo, pelo meu conhecimento, meus estudos, minha sabedoria. Paulo vai dizer, segundo as Escrituras, porque nós como pregadores temos que estar baseado com autoridade pelas Escrituras. E tudo que nós falamos, temos que usar como base e princípio as Escrituras. Olha o que ele vai dizer no versículo 4. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Aí Paulo vai enfatizar de novo. Segundo as Escrituras. Toda a Escritura, toda a pregação da palavra de Deus tem que levar o homem a Cristo. Agora, olha o que Jesus vai dizer para complementar o que eu estou falando, para você estar recebendo o ensino, a luz de Deus agora, iluminando a tua mente. Olha o que eu vou te dizer aqui, olha o que eu vou te mostrar aqui. Jesus falando em João 5, 39. O próprio Jesus, ele vai falar em João 5, 39, ele vai dizer assim: examinai as Escrituras, porque vocês cuidam de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha o que Jesus está falando. Aí ele diz no versículo 40.
E vocês não querem vir a mim para terem esta vida. Rapaz, Jesus pega aqui agora os fariseus, os religiosos, os doutores, os mestres da religião judaica em Israel, e vai dizer a ele: vocês examinam as escrituras, buscando nela a vida eterna. Aí Jesus vai dizer: e as escrituras testificam de mim. A palavra de Deus não leva ninguém a seguir nenhum outro alvo, a se dirigir a nenhum lugar, a não ser a Cristo, gente. E isso aqui que Jesus vai falar é muito sério. A nossa fé não pode ser colocada em nenhum outro alvo adicional. A nossa fé tem que ter um alvo singular, exclusivo, único, absoluto. E esse alvo é Jesus. Se nós estamos sendo conduzidos pela palavra, nós devemos estar conduzindo-se a Cristo. Não é a instituição, não é a religião, não é a culto, não é a sacrifício, não é nenhuma coisa que está apresentada aí pelos homens como alvo, como meio de fé, como meio de chegar a Deus. É Cristo. Olha o que Jesus vai dizer aqui, João 5, 39 e 40. Jesus está falando com os sábios da religião judaica, lá em Jerusalém. Jesus vai dizer a eles: vocês examinam as escrituras, porque vocês cuidam em encontrar nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim. Por quê? Eles estudavam as escrituras, mas estavam rejeitando aquele que as escrituras mostram. Hoje não é assim. Tem muita gente sábio aí, doutor, bacharel, formando o ensino, tirando o povo de Cristo. Não, para você ser salvo, você tem que guardar o sábado. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque este é o erro que o povo precisa ser corrigido. Os pregadores de Deus têm que se levantar com a voz profética para denunciar todo dia, toda hora, a semana toda, até Jesus voltar, esses erros que estão sendo vividos dentro de muitas igrejas, por muitos pastores que estão desviando o povo de Cristo, levando o povo a colocar sua fé em outros alvos. Porque hoje, dentro das igrejas, os teólogos, doutores e bacharéis, os sábios das escrituras, estão ensinando o povo. Não, você tem que estar dentro de uma igreja para ser salvo. Para você ser de Deus, tem que estar dentro de uma igreja. Para você ser de Deus e ser salvo, tem que se batizar no ministério. Tem que ser batizado nas águas dentro da igreja. Tem que guardar o sábado. Tem que cumprir toda a devoção. Tem que vir para o culto da vitória. Tem que vir para o culto da marcha. Tem que vir para o culto do derruba gigante. Tem que fazer o pacto. Tem que fazer o voto. Tem que ser religioso. Tem que cumprir os usos e costumes. Tem que guardar a doutrina da igreja. Tem que ser submisso ao sistema. Isso não é o evangelho de Cristo. A palavra não ensina isso. As escrituras nos apontam a Jesus, não é a homem, não é a igreja, não é a trabalho, não é a devoção, não é a coisa alguma que hoje o povo é ensinado dentro das igrejas. Jesus vai dizer: vocês examinam as escrituras, buscando ter nela a vida eterna, e ela mostra que a vida eterna está em Cristo. E porque os homens colocam tanta coisa para o povo estar encontrando a salvação? Por que é que os homens hoje ensinam tanta coisa? É tanto alvo da fé, é tanto movimento de poder de fé, para o povo alcançar bênção, vitória, para o povo receber mais poder, para o povo ser mais cheio de Deus. Tem que ir para o culto da campanha, tem que subir o monte, tem que passar a noite em vigília, acordado, perdendo o sono para descanso do corpo, no entendimento de buscar a Deus, para ser mais cheio de Deus. Se a Bíblia não ensina isso, Jesus vai dizer: vocês examinam as escrituras, buscando ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem esta vida, porque só Jesus é quem pode garantir a vida eterna. Não é vida de devoção à religião ou à igreja. Não é vida de usos e costumes. Não é vida de práticas de boa obra ou caridade. Não é karma. Não é flagelo, penitência. Não é nenhuma instituição. A vida eterna, a comunhão com Deus, a salvação, a bênção de Deus, a vitória de Deus, e está em Cristo. E a Bíblia nos manda, orienta e nos conduz é a Cristo, e não a nenhum trabalho de igreja, nenhuma ritual, nenhum objeto, nenhuma coisa que o povo está vivendo hoje, ensinados dentro das igrejas. O alvo da fé é Cristo. Eu criei nele, me arrependi verdadeiramente, eu não preciso fazer mais nada. É só ser prudente em continuar
guardando, praticando e me esforçando a estar na palavra dele. Mas para isso, eu preciso ser prudente, buscar, conhecer e cada dia mais me fortalecer do conhecimento dele, para nele eu estar firmado. É a palavra, é em Cristo, não é na vida da devoção religiosa. Eu não queria mais falar nisso. Eu ia trazer outro assunto. Mas o Espírito de Deus me leva, porque é isso que o povo precisa ouvir. Porque o povo precisa ouvir aquilo que é necessário para que corrija, para que o povo seja instruído, seja repreendido, ensinado para a edificação. Não é o que o povo quer ouvir. Infelizmente, dentro dos muitos locais chamados de igreja, o povo não está sendo advertido com a verdade, não está sendo corrigido, não está sendo instruído, repreendido para a edificação. Então Deus usa meio de comunicação para levar a sua palavra. Lá dentro não estão ouvindo, Deus bota para fora para ouvir. Ouvem aqui fora. Foi do mesmo jeito que Deus fez com o povo de Judá dentro dos templos. Não estavam mais ouvindo a palavra, nem sendo instruído a viver a vida com Deus na palavra. Aí Deus usa o profeta Jeremias para ficar fora do templo, para pregar aquele povo quando viesse, para ir ao templo. O alvo da fé é um só, irmão. Toda a Bíblia nos conduz a Jesus. Não adianta nenhum pregador fazer um arrudeio, criar um movimento, criar um misticismo, criar uma visão de que Deus está dando casa, carro, poder, Deus está presente, é o poder, a presença de Deus. Sem Jesus não tem nada disso, sem a palavra não tem nada disso. Todos precisam ser instruídos em ser conduzido, direcionado ao alvo singular, exclusivo e absoluto, que é Jesus. Toda pregação da palavra de Deus tem que finalizar, tem que conduzir, tem que motivar, tem que levar o povo a Cristo. Mostrando o sacrifício, mostrando o amor de Deus em Cristo, mostrando a misericórdia de Deus em Cristo, mostrando a bênção de Deus em Cristo, mostrando a vida com Deus em Cristo, mostrando a comunhão com Deus em Cristo, mostrando a salvação de Deus em Cristo. Não é em igreja, não é em trabalho, não é em culto, não é em ritual, não é em campanha, não é em pacto, não é em voto, é em Cristo, obedecendo e guardando a palavra dele, para poder estar nele. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, estarão com ele. É dele. Dele só é aqueles que estão submissos ao senhorio dele, guardando e praticando a palavra dele. Jesus disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que ouve e pratica a minha palavra. Isso já é muito bom para advertir você. Se você for prudente, você já vai parar para refletir. Esteja mais atento a ouvir, meu irmão, do que a ser levado pela emoção, no oba-oba do glória e aleluia, nas visões de poder, porque Deus é presente. Todo mundo diz Deus está presente, mas Jesus não ensinou isso. Jesus não disse que está presente onde tem um povo gritando, pulando, cheio de poder. Ele disse que está presente onde tem 2 ou 3 reunido no seu nome. Isso fala na sua soberania, no seu senhorio, guardando a sua palavra. Não é dizendo Jesus é o Senhor. Porque até dentro dos terreiros dizem que Jesus é poderoso. Até os incrédulos dizem que Jesus é grande. O mundo e suas religiões estão aí dizendo que Jesus é Deus. Mas eles não estão submissos a esse Senhor que ele diz que é Deus. Eles não se entregaram a esse Senhor que ele diz que é Deus. Eles não estão submissos à palavra desse Senhor que ele diz que é Deus. Como também tem muita gente dentro das igrejas evangélicas dizendo eu amo Jesus, eu adoro Jesus, Jesus é grande, é o meu Senhor, mas não está submisso à palavra dele. Estão mais voltados a devotar sua vida, vivendo sua devoção às suas religiões, do que olhar a palavra de Cristo, do que analisar a palavra de Cristo, do que ser prudente, aguardar a palavra de Cristo. É em vão essa adoração. É em vão essa vida de poder. É um poder de Deus que o povo tem vivido hoje, que vai levá-los a uma grande decepção, se não parar para ouvir a verdade enquanto tem tempo, para acordar os que estão dormindo. Ei, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta dentre os mortos.
Muitos já estão doentes e mortos porque não estão se alimentando com a palavra. Muitos têm nome de que vivem, mas estão mortos porque não estão sendo alimentados com a palavra. Muitos pensam que Deus está no meio das suas reuniões, dos seus ajuntamentos, mas o Senhor está do lado de fora reprovando todas as reuniões porque não estão mais submissos à palavra. É a palavra de Cristo, aprenda a palavra. A nossa fé tem que ser baseada, principiada, tem que ser dirigida, conduzida no alvo que a palavra mostra. E esse alvo é Jesus. Eu preciso crer nisso. Eu não preciso me inquietar, buscar Deus ali, aqui, acolá. Eu não preciso me inquietar a ir buscar adorar a Deus ali, aqui, acolá. Eu não preciso me inquietar a buscar minha bênção ali, aqui ou acolá. Eu não preciso me inquietar para viver campanha disso, de vitória, de prosperidade, derrubar gigante. Porque em Jesus eu já sou liberto. A maldição já foi quebrada. Não preciso mais fazer campanha para derrubar gigante. O inimigo já está derrubado, derrotado na minha vida. Em Jesus eu já sou mais que vencedor. Em Jesus eu já sou vitorioso com a vitória que Deus me garantiu por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em Jesus eu já sou proprietário de todas as promessas de Deus na região celestial. Em Jesus é o que Paulo vai dizer aos Efésios, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluias! Como é bom conhecer a verdade. Foi aí que Jesus falou dentro dessa situação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem muita gente que precisa ser liberta desse sacrifício, dessas devoções, desse sistema religioso evangélico. Por quê? Porque são escravos, são devotos, são robotizados, manipulados, estão vivendo o anátema, preso. Por quê? Porque ainda não conheceram a verdade. Não conheceram a Jesus. A verdade é Jesus, irmão. Jesus vai dizer, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 36, ele vai dizer quem é essa verdade. Ele vai dizer, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa verdade que liberta é o próprio Jesus. Nós precisamos aprender e conhecer dele. E ele disse, aprendei de mim. Aprendam de mim. Sigam a mim. Jesus não mandou seguir a ninguém, viu, gente? Olha, receba aí essa advertência. Jesus não mandou seguir a ninguém, nem a homem, nem a instituição, nem a doutrina de homem, nem ao teu coração, porque mais enganoso do que o nosso coração não há. Então siga a Jesus se você quer ser bem-aventurado. E para seguir a Jesus, você tem que andar na doutrina de Cristo, na palavra dele. Agora, como é que você vai andar? Como é que você vai conhecer? Como é que você vai se defender dos falsos mestres, de falsas doutrinas, se você não está sendo instruído, se você não está sendo ensinado, se você não conhece, se você não busca, se você não se interessa a conhecer a doutrina de Cristo, a examinar a palavra de Cristo, a buscar o conhecimento dele pela palavra? Como é? Aí você vai viver nesse oba-oba, nesse mundo mentiroso de Deus. Nesse mundo de decepção de Deus que muitos vão ter. Enganado nas emoções, enganado pelos sentimentos, enganado pelos arrepios, enganados pela visão, enganados pelas profecias dos falsos mestres, dizendo que Deus revelou, que Deus avisou, que Deus disse isso. Por quê? Porque não conhecem a verdade. Ficam presos na mentira e no engano do diabo, usando falsos mestres, falsos discípulos de Cristo. Então, gente, é muito sério isso, amém? O alvo da fé é um só. Todo mundo tem fé, mas a fé que leva você a alcançar a graça de Deus é a fé em Jesus. E essa fé só é gerada no seu coração quando você ouve dele pela palavra. Falar de Jesus todo mundo fala, mas não pela palavra. Falam de outro jeito. Falam como entendem. Ensina o povo a buscar Jesus
pela forma que eles querem, que eles botam. Você tem que ouvir de Jesus pela palavra dele. O que ele falou, o que ele ensinou, o que ele ordenou que levasse para o povo. Jesus, ele disse aos seus discípulos, quando ele mandou levar o ensino para o povo, Jesus disse, ensine ao povo. Não é o que vocês querem. Não é a doutrina de suas igrejas. Não é a linha de pensamento dos seus teólogos. Não é o que vocês acham. Ensine ao povo tudo o que eu, Jesus disse, vos tenho mandado. Os apóstolos não tinham nenhuma autoridade de ensinar a ninguém nada que não fosse aquilo que Cristo nos mandou pregar. E Paulo vai dizer, eu não prego por sabedoria humana. Eu não trago o que eu acho que eu entendo. Eu prego Cristo crucificado segundo as Escrituras. Eu prego o evangelho que me foi confiado. Eu prego a Cristo, minha pregação é Cristo. A pregação de Paulo não era outra coisa. Como também dos demais apóstolos que pregaram para os judeus. Paulo pregou para os gentios. Foi enviado aos gentios para mostrar a graça de Deus àqueles que estavam sobre a maldição da lei, mas que não eram da lei. Deu para entender? Os judeus eram da lei, estavam sobre a maldição da lei. Os gentios não eram da lei, mas também estavam sobre a maldição da lei, porque a força da lei é o pecado. Então todos os seres humanos estão dentro da maldição do pecado. Deu para entender? Seja judeu ou grego. E para o homem sair dessa maldição, só com o evangelho de Cristo, que é uma informação que mostra Cristo ao mundo, para o homem ter o amor, o acesso, a graça, o perdão, a misericórdia, a bênção, a salvação de Deus em Cristo. O evangelho não é outra mensagem, não é outra coisa. O evangelho não é isso. Que muitos estão aí na televisão, na internet, no meio de comunicação, dentro das igrejas, na rua, pregando. O evangelho não é isso. Essas não são a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho não é essas mensagens que o povo está pregando aí na televisão, na mídia, nos lugares, nas igrejas. Não. O cara faz uma live e diz assim, live da revelação, live da palavra de bênção. Venha receber a palavra da vitória. Isso é evangelho, irmão. Quando eu vejo alguém fazendo esse comercial, eu já digo logo, olha que heresia. É mais um anátema. O povo está indo atrás. E olha que o povo, olha. A visualização é grande nessas lives. De mistério, de poder, de visão. O cara bota lá. Live da visão, ó. Live da provisão. Eita, meu Deus. Meu Deus, quanta heresia, mas o povo vai atrás. Por quê? O povo quer viver no engano, nas trevas, na mentira. Não quer ter a mente esclarecida, iluminada com a verdade. Ao contrário, esse povo tem comichão nos ouvidos. Não suportam ouvir a verdade. Por exemplo, essa live aqui só tem 10, 8, 5 visualizações. Não tem 100 visualizações, não tem 1000 visualizações, porque isso não agrada ao povo. O povo não está disponibilizado a parar para ouvir isso. O povo quer ouvir o reteté, quer ouvir o pregador do manto, do fogo, do prá, do ré, do pri, do pró, que diga que Deus está mandando, está revelando, está dizendo, está enviando. É isso que o povo quer. E a palavra é tão maravilhosa que a própria palavra nos adverte disso. Que muitos vão ter comichão nos ouvidos. Não vão suportar o ensino, a doutrina, a instrução da palavra. Porque vão atrás de pregadores que preguem segundo as suas concupiscências. O que eles querem ouvir. Massagem no ego. Pregação satisfatória, conveniente. Que me agrade para eu dar glória e aleluia. Tem que ouvir algo que me agrade. E o povo vai atrás dessas coisas vãs. Que a multidão leva-se por isso, viu? Por isso que eu digo a você, não fique no meio da multidão, saia. Poucos são os que encontram o caminho da salvação. Muitos são os que vão pela porta larga da perdição. Não fique preocupado, eita, só tem eu. Olha, o povo está todo ali. Deixa o povo ali, irmão. Sai do meio deles. Poucos são os que se salvam. Muitos são os que vão perecer. Jesus, no meio da multidão, só ficou com os 12. A multidão recuou. A multidão não estava disposta a ouvir Cristo
a doutrina, o ensino dele, para o homem chegar a Deus, para receber o perdão. A multidão queria, sabe o quê? Milagre, prodígios, bênção, vitória, prosperidade. Quando Jesus começa a doutrinar, instruir, sabe o que a multidão diz? Eu não suporto esse teu discurso. É muito duro. Nós não estamos dispostos a ouvir. Isso está na Bíblia. Vai dar uma lidinha lá. João 6, versículo 60 em diante. Dá uma lidinha. Vai aprender Bíblia, irmão. Vai botar tua mente, teu conhecimento, tua direção de fé pela palavra. Não fica preso na direção dos homens, dentro de instituição. Sai do meio deles. A multidão se perde. A multidão vive o anátema. A multidão é levada por vento de doutrina. A multidão está apostatada da fé, seguindo doutrina de demônios. Por quê? Porque não estão suportando a palavra. Não param para ouvir a palavra. Não querem a palavra. E no meio deles, o pregador que prega a palavra não tem vez. Portanto, ser prudente. Cuida de ti e da doutrina. Esforça-te a pregar a palavra até que ele venha. Cumpre o teu ministério. Não se preocupa com popularidade. Não se preocupa com convite de igreja. Não se preocupa com aplauso, glória e aleluia. Pregue a palavra. Não invente. Não crie visão. Não crie revelação. Não crie reteté. Não invente o que você não está vendo. Pregue somente a palavra e deixe que Deus faz o mais. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. E acabou-se. Meu compromisso é pregar a palavra para agradar a Deus. O resto, ai de quem ouvir e não crer. Aleluias. Oh, glória, meu Deus. Como é maravilhoso. Gente, recebe essa orientação.